Terras Assombradas. Então vamos lá, qual que é o primeiro aqui? É este daqui, A Garotinha. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus, bebês e pets. Me chamo Fulana, tenho 35 anos, moro em tal lugar e sei que vai me chamar de Fulana. Desde já peço desculpas pelos erros de ortografia, o relato não contém nomes. Ok. Eu acompanho o seu canal desde a época do sobrenatural.org. Inclusive, mandei um relato lá, que foi publicado, chamado O Monge do Mal, onde eu conto sobre uma das histórias assustadoras que eu passei há alguns anos. Aninha, eu tenho muitas histórias para contar, desde amigas maledites, entidades que se apresentaram para mim em sonho, falando seus nomes, inclusive, mesmo eu sendo católica e sem muito conhecimento sobre religiões de matriz africana. Isso aconteceu, uma entidade se apresentou ainda falando o nome. Bom, sonhos lúcidos, até um sonho onde eu fui mordida por um gato preto de olhos vermelhos e acordei realmente com as marcas, enfim. Mas hoje o relato que irei contar se passou comigo e com a minha mãe, em 2017. Como citado anteriormente, sou católica, mas digamos que sou assim uma católica flexível, que acende incensos, que toma banho de ervas, que coleciona cristais e que sabe da existência do mundo espiritual, pois desde criança eu tenho acesso a isso. Quando eu era adolescente e fiz minha primeira comunhão, até cheguei a contar para o padre da minha cidade, que era um querido, por sinal, sobre determinadas visões e sonhos estranhos, né? Hoje eu sei que eram viagens astrais. Ele, de uma forma muito doce e paciente, mas que de uma forma que eu pudesse compreender na época, né? Ele falou sobre ancestralidade, que muitos conhecimentos que temos são passados por nossos ancestrais. Minha mãe já não é flexível como eu. Ela não acredita em nada fora do catolicismo e muitas vezes até zombou dos meus incensos e dos meus banhos, mas eu nem ligo. Em um sábado de sol, não continue a música. Em um sábado de sol, fui fazer... Quase eu tô continuando. Fui fazer as unhas em um shopping aqui da minha cidade. Como estavam com uma promoção muito boa, eu chamei a minha mãe para ir comigo, que eu pagaria para ela também. Ana, se eu não me engano, era a época de lançamento daquele filme de terror chamado Verônica. Guardem essa informação. Nós fomos o caminho todo rindo, falando amenidades e num clima bem gostoso. Chegamos ao shopping e ficamos procurando por uma vaga. Achamos uma próximo à entrada do shopping. Estacionamos e descemos do carro. Ana, assim que saímos, começamos a ouvir gritos guturais de homens adultos, no plural. Ana, pareciam gritos misturados com urros. Olha, eu tô toda arrepiada só de lembrar. Eu olhei para a cara da minha mãe e ela perguntou: Nossa, de onde tá vindo isso? E eu, como sempre ia naquele shopping, respondi que talvez deveria ser algum evento temático, já que o filme Verônica estava em alta, né? E fomos andando para a entrada do shopping. Ana, mas começamos a achar muito estranho, pois aqueles sons vinham de todas as partes. E era bem alto, era como se fossem uns 10 homens gritando. Mas a gente não via caixas de som, nada. Nem cartazes ou pessoas caracterizadas, como vemos em eventos temáticos, né? Só avistamos, mais adiante, a uns 20 metros à nossa frente, um casal relativamente jovem e uma garotinha de no máximo uns 3 aninhos. Fomos andando sem entender, mas quando ficamos de frente para aquele casal, nós vimos que esses urros, esses gritos guturais saíam da garotinha. Sim, Ana, foi perturbador. Os pais dela se olhavam também assim, visivelmente constrangidos, como se aquilo sempre acontecesse e eles quisessem esconder de certa forma.
Ana, a criança era loirinha, os cabelinhos dela eram quase brancos, de tão loirinhos, e os olhos dela eram de um azul muito intenso. Eu nunca vi um olho tão azul na minha vida. E ela chorava de desespero, como se não tivesse controle sobre aquilo. Ana, não passava nem uma agulha naquele momento. Meu corpo estremeceu. Eu e minha mãe estávamos de mãos dadas e eu senti a mão da minha mãe gelada. Ana, eu e ela fomos andando sem falar uma palavra, pois entendemos na hora que ali era uma coisa muito séria. Entramos no shopping e nos encaramos assim perplexas, incrédulas. Fomos fazer as unhas, mas aquilo não saía da minha cabeça. Como eu já tinha criado um certo vínculo com a manicure, eu tentei contar isso para ela. Comecei falando que eu vi uma garotinha chorando, e aí quando eu ia entrar nos detalhes, ela me interrompeu e disse a neta da fulana... Como? Quando eu ia entrar nos detalhes, ela me interrompeu e disse, e disse o seguinte, é a neta da fulana, apontando para a fulana, que também trabalhava naquele salão. E o seu semblante, que era alegre antes da manicure, ela estava toda alegre. Depois que eu comentei isso e ela falou, ela ficou séria. E eu decidi parar por ali o assunto, porque tem assuntos que não nos competem, né? Que a pessoa não quis prolongar o assunto, aí você também não quer puxar mais, porque sentiu que o negócio é tenso, né? Então, ficou por isso. Voltando para casa, eu não conseguia parar de pensar. Minha mãe não quis mais tocar no assunto, e não toca no assunto até hoje. No domingo à noite, eu fui à igreja, e pasmem, no primeiro banco da igreja estava a fulana. A fulana, que era a avó, né, que estava lá na manicure, estava a fulana, o pai, a mãe e a garotinha, com um aspecto bem mais sereno agora e interagindo com outras crianças. Eu nunca tinha visto eles na igreja. Foi a primeira e a última vez. Não voltei mais ao salão e não sei o motivo daquilo, mas não era coisa desse mundo, não. Obrigada, Aninha. Se quiser, envio mais relatos. Agora é só para mim, dá licença. Uai. Mas eu fiquei pensando primeiro. Será que não era uma criança que tem algum problema? Não sei, neurológico, mental, não sei, alguma coisa desse tipo. E, sabe? E ela estava num momento de crise, alguma coisa assim, que acabou assustando de repente vocês. Agora, ela descreve, por mais que uma criança de 3 anos, eu acho, ainda mais uma menina, grite de maneira bem forte, bem assim, ela não iria confundir isso com o grito gutural de 10 homens. Sabe o que é um grito gutural? Vocês já ouviram Sepultura? Roots, bloody roots, alguma coisa assim, aquele povo que canta com a garganta, que se você tentar cantar uma sílaba, você não fala por uma semana. Aquilo é o gutural. O que fala com a garganta, assim, bem voz de demoníaca, assim, sabe? Algo assim. Agora imagine gritos misturados com urros de 10 homens fazendo isso. É isso que ela descreve. Agora ela dizendo que isso saía da menina. Isso é estranho. E os pais, tá? A reação dos pais, de repente, se for um lance que nem eu falei, se a menina tava tendo alguma crise no momento, né? É uma forma que acaba chamando a atenção de todo mundo que tá em volta. Então, seria normal os pais ficarem um pouco constrangidos, né? Alguma coisa assim. Mas e aí, o que a manicure falou? Ela falou que viu uma menininha chorando, ela falou, é neta dela, da moça. E não falou mais nada, ficou com o semblante triste. Mas daí, o que é? A menina estava possuída? É isso que acontece com ela? Depois estava na igreja, depois não foi mais. A menina estava de mãos dadas com os pais? Ela era um fantasma ou não?
não era desse mundo. Eu não entendi se a menina poderia estar possuída, se a menina realmente... Eu não entendi. Mas eu queria muito entender agora, eu fiquei confusa. Porque pra gente tentar descartar algo sobrenatural. Agora, eu não sei, eu não tava lá, né? A moça aqui que tava, que viu e que tirou essa conclusão. Então, eu não posso falar muito porque eu não tava lá, não vi. A gente joga essa hipótese de repente, a menina ter algum tipo de ser acometida aí por alguma coisa, ter algumas crises, assim, não sei. O estranho é a descrição, mas eu também nunca presenciei isso, então não sei. Deixem aí suas opiniões, sempre com respeito, por favor. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.